E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai explorar uma das estruturas mais fascinantes e complexas do nosso corpo. Pensa na articulação humana como uma máquina de altíssima precisão. Nesta nossa explicação de hoje, vamos focar em entender exatamente como funciona o motor dela, o famosíssimo manguito rotador. Um lembrete rápido e bem importante antes da gente mergulhar de cabeça no conteúdo. Tudo que vamos conversar aqui é puramente educativo e informativo, tá? Se quem estiver assistindo agora sentir qualquer dor ou desconforto no ombro, saiba que essa nossa conversa não substitui de jeito nenhum uma avaliação clínica presencial. A dica de ouro é: procurem sempre um profissional de saúde qualificado para ter o diagnóstico correto, combinado? E para hoje, o nosso roteiro é super direto. Passaremos por 6 etapas, vamos da anatomia mais lúdica até os sintomas, como é feito o diagnóstico, as opções de tratamentos, as fases do pós-operatório e vamos fechar com o mais importante, a prevenção. Bom, vamos lá. Passo 1. Conhecendo o motor do ombro, a nossa anatomia lúdica. Imagina o braço humano como um guindaste gigante super potente. O manguito rotador não é aquele cabo principal e grossão que levanta o peso bruto, não. Na verdade, ele é formado por 4 músculos bem pequenos que funcionam como os cabos de ajuste fino desse guindaste. A gente tem o supraespinhal ali por cima, o infraespinhal e o redondo menor mais para trás e os subescapulares com o dedinho na frente. Eles agem como os cabos essenciais que conectam a escápula, o osso das costas, ao húmero, que é o osso do braço. Eles literalmente abraçam a articulação, mantendo a base do guindaste perfeitamente encaixada e segura enquanto a gente se movimenta. E o detalhe crucial é o seguinte: esses músculos não nasceram para grandes esforços ou para levantar peso pesado. A verdadeira mágica deles é a estabilização. Eles fazem aqueles ajustes finos, milimétricos, sabe? De um jeito que quando a gente levanta o braço, a cabeça do ômero não sobe para raspar nos ossos lá do teto da articulação. Eles seguram tudo no eixo perfeitamente. É um trabalho de pura precisão. Vamos para a parte 2, sintomas e principais causas. Como a gente reconhece o problema? Quando esse motor de precisão começa a falhar, sabe aquela dor clássica e chata bem na lateral do ombro? Ela geralmente piora à noite ou quando a gente tenta levantar o braço acima da cabeça. E olha, isso é muito mais comum do que se imagina. Cerca de 30% da população acima de 60 anos já tem algum tipo de lesão nesses tendões. E fica mais impressionante. Os especialistas mostram que esse número pula para mais de 60% na galera acima dos 80 anos. Ou seja, a probabilidade de desgaste aumenta naturalmente conforme a gente envelhece. É a engrenagem da máquina sentindo o tempo de uso. Esse problema costuma seguir 2 caminhos principais. De um lado, a gente tem as lesões degenerativas, que são a imensa maioria. Elas acontecem devagarinho. O tendão vai perdendo a vitalidade, desfiando com a idade e a dor chega de mansinho. Do outro lado, temos as lesões traumáticas. Aí já é diferente. É um impacto súbito, uma queda forte, que causa um rasgo e uma dor aguda num tecido que, até então, estava super saudável. E da onde vem todo esse desgaste? Tem as causas biológicas, tipo a nossa genética, e algumas áreas do tendão que já nascem recebendo menos sangue. Tem também fatores como cigarro, diabetes e doenças reumatológicas que entram nessa conta. Mas a parte mecânica da coisa é fascinante. Muitas vezes, o formato do próprio osso do paciente desenvolve uns esporões que ficam literalmente raspando e mastigando o tendão por anos a fio. Junta isso com a fraqueza muscular do dia a dia e pronto, temos o cenário perfeito para a lesão. Indo para a seção 3, o caminho do diagnóstico. Confirmando a lesão. A investigação sempre começa com as mãos e os ouvidos do médico. A conversa e o exame físico lá no consultório, testando movimentos específicos para provocar a dor e achar exatamente qual músculo está sofrendo. Depois disso, entram as imagens. O raio-x não mostra o tendão em si, mas é indispensável para caçar aqueles esporões de osso que acabamos de comentar. E para bater o martelo mesmo, entra o ultrassom ou a ressonância magnética. Eles mostram os tecidos moles em detalhes, definindo se é só uma inflamaçãozinha, um rasgo pequeno ou um rompimento total. Com o diagnóstico pronto, avançamos para a seção 4, tratamento clínico e cirúrgico. O caminho para a recuperação. Escolher como tratar isso é um equilíbrio super delicado. O tratamento clínico, sem cirurgia, costuma ser o primeirão da lista. É ótimo para lesões degenerativas, para quem tem mais idade ou quando o rasgo é parcial. Envolve remédio para dor, muita fisioterapia e paciência, porque a resposta é lenta. Agora, a cirurgia entra em campo para a galera mais jovem e ativa, ou quando teve um trauma agudo, violento, um rompimento total, ou se a fisio não resolveu de jeito nenhum. Na cirurgia, a ideia é bem direta: ir lá e costurar o tendão de volta no osso.
Mas atenção, porque a cirurgia nem sempre é a melhor saída. Tem fatores pesados que jogam contra. Por exemplo, uma osteoporose severa ou diabetes descontrolada complicam demais a cicatrização. Além disso, se a lesão já for muito antiga, o músculo acaba atrofiando e o tendão encolhe, parecendo um elástico velho que perdeu a tensão. Nesses casos de muita atrofia, tentar costurar tudo de volta no lugar pode não ser mais uma opção viável. Seção 5. Fases do pós-operatório. Vamos falar do cronograma clínico. Tem uma frase muito famosa entre os cirurgiões que diz o seguinte: 50% do tratamento depende da cirurgia e os outros 50% dos cuidados pós-operatórios. Isso é a pura realidade. O trabalho lá na mesa de operação é literalmente só a primeira metade de todo o processo de cura. E como o tendão tem pouquíssima circulação de sangue, o processo do corpo para cicatrizar isso é bem lento. Na primeira semana, tipóia o tempo inteiro. Lá pela quarta semana que a gente tira a tipóia e começa a fisioterapia de verdade, mas ainda sem carga pesada. O fortalecimento para valer, aquele de ganhar músculo, só entra ali entre 3 e 6 meses. É isso mesmo, uns 6 meses de extrema paciência e dedicação para poder voltar à vida normal com segurança. E finalmente chegamos à seção 6, prevenção e cuidados contínuos, protegendo a saúde da nossa articulação. Tendo operado ou não, para manter a máquina funcionando zerada para o resto da vida, prestar atenção na biomecânica é essencial. Sabe aquele exercício de rotação em que a gente cola o cotovelo nas costelas? Ele acaba transferindo o esforço que seria do manguito direto para a caixa torácica. Não é legal. O movimento recomendado é a elevação no que a gente chama de plano escapular. Levantar o braço ligeiramente para frente e um pouquinho para fora. Isso faz o manguito trabalhar perfeitamente ativado, mantendo o eixo no lugar sem atrito. Então, para a gente fechar a nossa análise, fica uma reflexão inevitável. O relógio biológico do nosso corpo nunca para de bater. O desgaste sempre chega. A manutenção preventiva feita desde cedo com bons exercícios é a única ferramenta que a gente tem para evitar dores no futuro. A pergunta que eu deixo no ar é: quais atitudes preventivas podemos começar a tomar ainda hoje para garantir que o motor do nosso ombro continue forte por muitas décadas? Pensem nisso. Muito obrigado por acompanharem a nossa explicação de hoje. Um abraço e até a próxima.